Eu acho que a gente, enquanto jovem empreendedor, enquanto criativo, a gente quer conquistar o mundo, a gente quer abraçar tudo, a gente quer fazer todas as coisas. Eu, por exemplo, fiz a graduação, depois fiz uma pós em processo civil, depois fiz uma pós em direito empresarial, depois fiz um mestrado em direito social, e correndo para lá e correndo para cá, trabalhando na parte de profissional. Então, acho que as coisas que a gente pode construir, acho que tem um caminho mais sustentável, que é vinculado ao equilíbrio que a gente está falando. Eu espero que você curta esse episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero falar um pouco para você sobre a nossa plataforma educacional. Atendendo a nossa missão de levar mais conhecimento sobre não só produtos no mercado financeiro, mas como você consegue investir melhor o seu dinheiro, nós temos uma plataforma com dezenas de cursos pensadas para você, um investidor comum, que precisa tomar as decisões no dia a dia, as melhores decisões com o seu dinheiro. E você, através aqui desse podcast, pode ganhar benefícios nessa plataforma. No primeiro link da descrição, você terá uma explicação dessa campanha. Quanto mais pessoas você indicar esse podcast, mais prêmios você pode ganhar. Então não deixe de participar, procure o link aqui no episódio. Está começando mais um Nexus, o podcast que gera boas histórias. Mas antes de eu apresentar meu amigo aqui, cliente, Vinícius Medina, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube e siga a Sacres nas redes sociais, @Sacre Investimentos. Então lá no Instagram, no YouTube, enfim, onde nós temos rede social, né Tainara? Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós iremos responder também. E não se esqueça, né, abra sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre, com um link que nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Antes de mais nada, meu nome é Arthur Toledo, atualmente sou sócio e assessor de investimentos aqui na Sacre. E para o Nexus de hoje, convidei um amigo que eu ganhei ano passado, já viemos conversando sobre assuntos de negócio, amigo e advogado aqui também, né, Vinícius Medina, vou deixar ele se apresentar, mas de qualquer forma agradeço o tempo de vocês e a atenção. Vinícius, vamos lá. Então, para começar rapidinho, conta pra gente aí quem que é o Vinícius Medina em uns 30 segundos, na nossa cidade de Canção aqui. Se torce pro Palmeiras igual eu ou não, conta mais. Não, infelizmente não, Arthur. Eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho 31 anos, recém-completados, inclusive, e trabalho como advogado empresarial. Eu falo que eu sou um gestor antes de ser advogado. Venho de uma família de empresários, cresci correndo no meio de máquinas, no meio de lojas, de tecido, de costura, e em um certo momento eu acabei optando pela faculdade de Direito, né? Foi o curso que eu escolhi para seguir e ao final eu segui na advocacia e falo que antes de ser advogado, portanto, né, como eu tenho educação desde pequena e da área empresarial, eu falo que eu sou empresário antes de ser advogado. Não, legal. E aí, acho que o advogado a gente vai abordar bastante coisa, só que e o Vinícius, assim, na parte pessoal? Você falou para mim que joga uma bola, que joga no gol, conta um pouco mais assim, do que você gosta de fazer. É eu costumo falar que eu sou igual o pato no esporte. Eu faço absolutamente tudo, mas nada eu tenho um desempenho assim que é possível chamar de atleta, entendeu? Então, eu gosto muito de corrida, eu gosto de jogar bola, gosto de jogar tênis, crossfit, musculação. Então, eu sou um cara assim que gosta de estar sempre em movimento, em atividade, e acho muito importante a atividade física, principalmente para a nossa saúde mental, para o equilíbrio. Acho muito importante aí uma rotina de exercício regrada, acho legal. Legal. E para você que está nos ouvindo, vou deixar um desafio para o Vinícius aqui. Nós vamos correr a Tiradentes, né? Verdade. Então é só abrir as inscrições e a gente já... Acho que é 7 quilômetros, né? Não era para ficar registrado. Mas não, agora o desafio tá lançado. E se for para correr, eu só corro 10. É só 10? Ah, não, então beleza. Já tá o desafio lançado aqui que nós vamos correr a Tiradentes. Vinícius, acho que para emendar um pouco da sua fala, você disse que cresceu no ambiente empresarial. Sim. Né? Se você puder falar se foi em Maringá ou não. E acho que a primeira pergunta que eu faço é por que não seguiu no ramo dos pais, né? E sim veio para esse ramo que, pelo que eu entendi, é totalmente diferente, que é o ramo do direito. Eu falo que a gente não escolhe muita coisa assim em um determinado momento da vida, né? E eu não escolhi começar na empresa, né? Eu acho que foi mais um processo de sucessão natural, de começar a enxergar meus pais, minha mãe principalmente, que acordava cedo, ia trabalhar e voltava à noite trabalhando. Eu falava,
eu gosto de trabalhar, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero trabalhar igual ela, eu quero poder coordenar, ser gestor de empresas. Então, as minhas brincadeiras de quando eu era criança era ser empresário. Então, eu tinha um telefone, tinha meus carrinhos, fazia lá como se eu tinha como se tivesse uma loja de veículos, vendia carros, negociava. Então, era o dia inteiro ali brincando de ser empresário, de ser empreendedor, de fazer alguma atividade. E logo que eu tive a oportunidade, uns 12, 13 anos, eu caí para dentro da empresa. Então, passei por todas as áreas, assim, então era indústria e comércio, então passei pelo estoque, passei pelo almoxarifado, passei basicamente por todas as áreas, assim, da empresa e, naturalmente, eu fui gostando de algumas coisas, fui gostando da ideia, né, de expandir o negócio, de dar continuidade no negócio. Mas, ao mesmo tempo, há uma contradição e um conflito com o meu crescimento, que é escolher um curso na faculdade. E eu nunca tive dúvida sobre o curso que eu queria, né? Sempre foi direito. Então, desde o primeiro momento, na hora de escolher ali, no processo de seleção, eu falei, cara, eu quero direito. Aí todo mundo falava assim, mas a administração é mais próximo do negócio, é bacana para você dar continuidade, só que eu tinha interesse pelo direito. Eu achava que me proporcionaria uma visão maior do mundo, que eu teria uma ampliação da minha fonte de conhecimento e que isso iria me auxiliar no processo empresarial também. Então, por isso que eu acabei optando pelo direito. E a gente entra na faculdade de direito querendo ser o presidente do STF no primeiro ano. No segundo ano, você quer ser um delegado da Polícia Federal. No terceiro ano, você quer ser juiz. E no quarto ano, você já está pensando em como que você vai fazer só para se formar. E no quinto ano, se você conseguir se formar, é uma grande vitória. Então, eu vivi esse processo, não pensava em advogar inicialmente, né? E, ao mesmo tempo, vivendo essa contradição dentro da empresa, né? Alguns interesses distintos da minha família. Empresa familiar é muito difícil para gerenciar os interesses de todos, o ego, o formato da condição de trabalho, os valores. E eu entendi que seria melhor para a minha carreira profissional eu seguir o meu rumo individualmente, sozinho, né? E foi da onde que eu comecei a pensar na advocacia. Entendi. E aí acho que até dando um parecer pessoal meu também, né? A gente se conheceu e a gente viu que tem alguns pontos em comum dessa questão da empresa familiar, né? Então eu tive um trajeto parecido, então eu sempre, desde criança, tenho estar no dia a dia da empresa, né? Então eu lembro que meu pai, a gente ia nos sindicatos, ia conhecer as outras lojas, então ficava bastante tempo no carro, aí conhecia as vendedoras, entendia como era feito o processo, como que era a questão de compra, né? Então, por exemplo, o ramo têxtil, ele é um ramo que eu falo que ele é muito difícil. É claro, cada setor tem sua dificuldade, mas eu lembro que eu olhava aquilo e eu falava, cara, eu não quero por esse caminho. É que o ramo têxtil você tem que acertar se vai fazer frio ou calor, porque você prepara lá a roupa, né, você faz uma produção que é para o inverno, e aquele ano específico não faz tão frio. Então as pessoas não compram aquele tipo de roupa, mas aí você precisa de capital para o próximo lançamento. Então assim, eu lembro que era um aprendizado bem legal que eu tinha, e acho que o principal era a visão sistêmica, né? De entender, de estar em vários lugares. Então, desde o momento que você estava na loja, com as vendedoras, entendendo o que é uma meta, ou aqui dentro da fábrica, como que era a questão da produção, estilista, isso hoje, pelo menos para mim, acho que para você também deve acontecer, você tem uma ideia de como que funciona uma empresa. Né? Que aquela atividade que aquela vendedora exerce, quanto que ela impacta no todo, né? E a confecção ela tem uma peculiaridade, né? Que ela começa a desenvolver um produto muito tempo antes de quando ele chega ali na prateleira, né? Então esse ciclo ele é muito longo, né? Então a gente pode pensar em 1 ano de desenvolvimento de produto, para pensar em como você vai distribuir isso, a área comercial, como que você vai levar isso para as lojas até chegar na mão do consumidor. Então todo esse processo e posteriormente receber do lojista que você vendeu, né? Principalmente no ponto de atacado. Então assim, essa estrutura, né? Essa sequência de produção, de comércio, ela é bem complexa e isso com certeza trouxe um dos maiores desafios na época, né? Que era aprender a gerir aquilo, contornar algumas situações e que me trouxe uma certa solidez no que eu faço hoje, né? Uma certa tranquilidade para entender que o mundo não vai acabar. E falam que o confeccionista ele é capaz de fazer tudo. Um ex-confeccionista é uma pessoa feliz. Qualquer coisa que ele fizer depois da confecção, ele vai ser feliz. Eu que fiz administração, eu lembro que a gente aprende o termo lá, o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. Né? Então, assim, você desde que você compra a matéria-prima
e começa toda a produção para vender e ainda na hora da venda fornecer ali 30, 60, 90, ou seja, vai receber aquilo lá depois de muito tempo, né? Exatamente. Enquanto isso, você tem que estar com a folha de pagamento, o aluguel, tudo você pagando no mês a mês, né? Então Perfeito. É um capital de giro muito alto. Né? Exato, é intensivo. Mas só tocamos esse ponto da questão da confecção, que tem esse ponto comum entre a gente. E hoje você, então, é gestor na VMC Advogados. Perfeito. Né? E o que vocês fazem lá? A VMC, ela nasce dessa ideia de empresário, né? Eu tive do lado de lá enquanto cliente, então quando eu gerenciava a empresa eu tinha uma demanda jurídica, né? Então precisava de advogados, contratação de alguns advogados, e eu sentia uma certa dificuldade nesse relacionamento, né? Uma dificuldade de atendimento, de resposta, né? Você como cliente, então... Cliente entendi. do advogado. E eu sempre cresci com essa ideologia muito distinta, assim, sabe? De que o advogado empresarial, ele precisa ser rápido, né? O negócio não pode esperar. Se a gente fica esperando o advogado a responder uma questão que eventualmente parou tua produção, o custo disso é gigantesco. Então, eu sempre tive essa noção de que o advogado empresarial ele tem que ser muito rápido, né? Inclusive, se ele for errar, que ele erre rápido. Uhum. E é muito semelhante, por exemplo, à condição de startups, né? De as empresas que são pequenas. Então, eu falo que é muito semelhante esse pensamento, né? E a partir disso, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia, né, da cidade, que era referência, e trabalhei lá 5, 6 anos, e cada dia mais tendo essa certeza que tinha meus valores muito fortes, meus ideais muito fortes, né, uma forma de relacionamento distinta, uma proximidade com o cliente muito maior. E teve uma época que eu não tinha mais o que fazer, a gente capacita, a gente procura a especialização, eu tenho uma parte acadêmica também, graças a Deus, assim, muito, muito bacana, né, de tudo que eu construí, todo o período da minha carreira também foi dentro da parte acadêmica também, e chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, né, eu cheguei num lugar, num espaço que eu tinha conquistado, uma posição que eu desejava, que era o gestor da área de direito empresarial do escritório, e o próximo passo seria abrir meu escritório. Entendi. E aí foi onde nasceu a VMC, dessa ideologia muito forte de entregar 3 valores muito, muito firmes, assim, que é o meu propósito, que é agilidade, principalmente, inovação e respeito. Essa questão da agilidade, a gente até conversou uma vez, você deu um exemplo em relação à empresa, né? Então, às vezes você falou que a questão de errar rápido pode ser mais barato, né? Não sei se você tem algum exemplo que você possa citar, assim, para a gente entender melhor. Lembro que você deu um exemplo de alguma indústria, agora não vou lembrar muito bem ao certo qual foi, mas que você falou, isso aqui é o errar rápido para já ajustar e continuar, né? Perfeito, Arthur. Já tem um professor, que é o professor Guerreiro, eu estive no Congresso de Direito Comercial em São Paulo, organizado pelo professor Fábio Lua Coelho, que é do Direito Empresarial. Conheci esse nome. E nesse congresso, o professor Guerreiro, um senhor já de idade, contou um pouquinho da história dele, que eu acho que é o que se repete aí nos ciclos das empresas, que eles tinham uma discussão sobre um defeito de um veículo na Ford do Brasil. E no processo de produção eles estavam discutindo se o defeito era nulo ou anulável, né? E nessa discussão de nulo ou anulável eles ficaram ali alguns dias discutindo. Se fosse nulo, teria que voltar da estaca zero, então tudo que estava construído até ali teria que ser descartado. E se ele fosse anulável, ele seria corrigível, o defeito seria corrigível. E nessa discussão de que é nulo ou anulável, nesses dias que eles ficaram discutindo, o custo que eles ficaram desse período aí da empresa paralisada, com aquele lote paralisado, era o custo mais ou menos de ter tomado uma das duas decisões. Então é exatamente isso que a gente vive no nosso dia a dia. Se a gente não apresenta um parecer, se a gente não apresenta algum caminho para a empresa seguir e ela não toma nenhuma atitude, pode ser que aquela consequência de inatividade gere mais custo, mais despesa do que necessariamente ter tomado alguma atitude mais rápida, né? E o maior desafio nosso é dar uma diretriz que ele acerte, né? Que ele erre menos possível, mas que seja rápido. Entendi. Então, esse valor de questão da agilidade é justamente você falando, eu entendo isso, tá? Me corrija se estiver enganado. Agilidade é você estando próximo da empresa, que eu entendi que você tem esse atendimento empresarial, né? Você estando mais próximo da empresa, em decisões que seja mais rápida a decisão para realmente já tirar aquilo e continuar. Exato, e essa é uma das questões que vincula também a inovação, que é o gerenciamento de relacionamento, ele não é dentro do escritório, ele não é feito
por estagiários ou por outros operadores do direito que trabalham junto com a gente. Ele é feito diretamente pelo diretor de escritório, que sou eu. Então, o gerenciamento de relacionamento é diretamente comigo. E não que haja um problema, para que fique muito claro e esclarecido isso, que não tem nenhum problema a forma de cultura, de cada um escritório trabalha de um determinado jeito, mas por essa importância da proximidade com o cliente, uma das questões que eu trabalho, além da agilidade, é a inovação, é no atendimento, que eu faço o atendimento presencial para todas as questões que aparecem no escritório. Entendi. E dentro da VMC, além dessa questão do empresarial, você fala que é muito forte na questão de contratos, né? Eu, pelo menos quando eu te conheci, até então não tinha conhecido nenhum escritório que tem essa linha de atender a parte de contratos. O que seria isso, né? Como que funciona esse serviço? A VMC, ela é uma advocacia especializada, né? Então ela tem um recorte muito específico para a área de direito empresarial. E dentro do direito empresarial, se a gente fosse analisar o conjunto de matérias que a gente tem do direito empresarial, a gente se debruça principalmente na parte de gestão de contratos, que é onde tudo começa e onde efetivamente o problema vai acontecer. A gestão de contratos, ela é desde a elaboração da minuta, da negociação, da definição de workflow, do fluxo de trabalho, das políticas que a companhia exige de um determinado prestador de serviço, né? Então tem toda essa estruturação de como a companhia vai contratar, quais são os prazos de vigência definidos estrategicamente, quais são as cláusulas de barreira, quais são as travas do contrato, quais são as entradas e as saídas desse contrato. Então tudo isso é criado anteriormente, né? Definido isso com uma política bem robusta da companhia e posteriormente da firmatura do contrato um acompanhamento próximo da gestão do contrato. Então, se tem intercorrências, se precisa de uma renovação, se tem algum problema que precisa de uma notificação, precisa corrigir algo, tem algum problema acontecendo, então a gente vai auxiliando nesse processo de gestão do contrato, que é no início, até a firmatura do contrato e posteriormente esse acompanhamento até o fim da vigência do contrato. E eu falo que é um ciclo que nunca termina. Que aí se torna um cliente recorrente, né? E quando você fala a questão de robusta, quando a palavra robusta me lembra, pelo menos assim, me faz uma associação de uma empresa grande. Na parte de contratos hoje, o perfil do seu cliente, ele é uma empresa já maior, por exemplo, ou não? Como que é esse perfil? Que quando você fala a palavra robusta, eu já imagino uma multinacional, por exemplo. Não é necessariamente a palavra de robustez, ela não está relacionada ao tamanho da empresa, mas sim o nível de consciência que ela tem do mercado que ela atua, se é regulado ou não, se ela tem alguma diretriz específica que ela precisa seguir. Então, é mais sobre isso do que necessariamente sobre o porte da empresa. Então, você pode ter algumas empresas que têm um porte pequeno, mas no mercado regulado, e ela tem que ter uma política robusta, porque senão ela é desenquadrada, por exemplo, para trabalhar naquele determinado setor. Entendi. Então, não é necessariamente sobre o porte, mas é óbvio que é difícil falar sobre assessoria jurídica, é difícil a gente estabelecer um valor mínimo ali de prestação de serviço mensal de recorrência, quando a empresa ela tem uma dificuldade de expansão, ou se ela tem um caixa muito baixo, se tem um faturamento muito baixo, porque às vezes talvez a principal energia dessa empresa seja de aumentar a lucratividade, de aumentar o seu faturamento, e não necessariamente de como que ele vai crescer, como que ele vai controlar, como ele vai gerir, entendeu? Então, essa divisão que a gente faz, né? Mas não tem um valor mínimo do faturamento do cliente. E aí, pegando esse gancho, questão do advogado, né? O Hélio, que é um dos fundadores da Sacre aqui, ele fala que quando você vai começar uma empresa, cara, você tem que conversar pelo menos com um contador e um advogado, né? Para você entender, porque aqui no Brasil, querendo ou não, a gente tem uma questão tributária, não sei se você acaba atuando nessa parte também. Mas a questão tributária é muito complexa. Né, vou dar o exemplo que eu conversei ontem com uma pessoa, que é o do sonho de valsa, né? Então, antes era bombom, agora acho que virou wafer, por conta disso o imposto caiu, né? Então a gente tem uma complexidade tributária muito grande aqui. Na sua visão, essa afirmação do Hélio, de que quando a pessoa vai começar uma empresa, ele precisa procurar um contador e um advogado, ela é válida mesmo? Você entende que é esse o caminho? Sim, com certeza. Não é uma realidade, né? Nós não temos essa cultura no Brasil. Então, o advogado ele é convidado a participar do conselho da empresa ou de uma consulta, ele é buscado quando existe um problema.
né? Então, a realidade é um contraponto, mas não tenha dúvidas que seria muito mais interessante ele sentar com o advogado antes dele começar a atividade dele para organizar, como que ele vai contratar, qual que é o vínculo jurídico que ele vai escolher, né? O tipo da empresa, o regime tributário, como que ela vai apurar seus tributos. Então, isso deveria ser uma regra, né, de considerar primeiro, mas não é uma realidade. E como resolver isso? Porque assim, eu também tenho essa percepção que o advogado, você procura ele quando dá problema. É o famoso, só procura advogado quando bateu o carro. Né? Através de uma parte mais educacional. Não sei se você hoje na VMC, você tem clientes que eles trabalham mais uma questão assim, antes do problema, né? Não sei se é consultoria o melhor termo correto, mas como que a gente pode resolver essa questão de não procurar só advogado quando der algum problema? Eu costumo dizer que tem duas formas de aprendizado. A primeira é passando pelo problema, e a segunda é vendo que alguém passou pelo problema e se antevendo sobre a questão, né? Então, acho que existem duas lições aí bem legais. A primeira é que eu já tive um problema, então eu tenho um nível de consciência que eu preciso de um profissional de direito, e aí eu vou contratá-lo para que ele me ajude a prevenir esse tipo de risco. E tem aquela pessoa que, naturalmente, ela vê, né, um case, alguma coisa que surge na mídia de um problema semelhante ao que ela está vivendo, e ela procura um profissional. O serviço de gestão de contratos, ele é um serviço muito bacana porque ele começa antes do problema. Entendi. Então, o serviço que a gente propõe, ele antevém ao problema. E é por isso que a gente tem investido tanta energia e se especializado e buscado muito conhecimento na área, porque ele é preventivo, ele traz um resultado muito rápido para as empresas, é muito mais fácil a gente gerir uma negociação, uma sequência extrajudicial do que dentro do judiciário, quando já tem litígio, quando a conversa já é sobre qual juiz que vai julgar a causa, se vai levar para arbitragem ou não, e a gente discutir estratégias processuais. Então, por isso que o serviço de gestão de contratos ganha tanta relevância hoje na nossa atuação. Entendi. E aí, pegando esse ponto da questão do preventivo, eu acho bem legal assim da VMC. Eu sigo vocês lá no Instagram, vocês têm bastante conteúdo que vocês vão postando. Tem aquela questão dos melhores amigos também, né? Que vocês acabam postando alguns conteúdos. E eu vejo que vocês se preocupam... porque a gente vê que é um clichê, vou usar algo que eu vejo no dia a dia. Qual que é o foco dessa empresa aqui? A gente se preocupa com o cliente. Mas falar isso é uma coisa, né? Realmente exercer isso é outra. Porque toda empresária fala, não, a gente se preocupa com o cliente. Mas muitas vezes a gente vê uma empresa que ela não de fato não está tão preocupada assim. Mas eu não sou cliente de vocês ainda, mas eu pelo menos consigo ver que vocês têm essa preocupação. Então, por exemplo, se você puder falar depois, questão dos eventos que vocês fazem, né? Então, ano passado vocês trouxeram a Giane, né, para conversar com algumas pessoas. Tem a questão também dos conteúdos que vocês vêm postando. Então, acho que isso é algo assim que vai além do prestar o serviço, né? Então, vocês estão conseguindo agregar algo a mais sem ser apenas a questão do serviço de advocacia. Pelo menos eu de fora eu enxergo desse jeito. Não sei se é proposital, se vocês fazem isso mesmo. É perfeitamente a nossa proposta, né? Está vinculado à nossa proposta, que é no ponto de vista da inovação também, né? Então a gente precisa sempre entregar mais do que o cliente está esperando. E essa é uma mudança de um paradigma no cenário global de todas as empresas, né? Essa é uma realidade. Então, a Amazon, ela não vende somente um produto, ela vende também logística. Ela te entrega rápido. Sim. E é isso que você espera dela. 2 dias está em casa já. Exatamente. E o escritório de advocacia, o que você esperava no escritório de advocacia? De um advogado que fosse te proteger, que fosse te auxiliar, que fosse confiável. E o que a gente está entregando ainda mais hoje? A gente está entregando relacionamento, a gente está entregando educação, a gente está trazendo um desenvolvimento do negócio do cliente, esse network que acaba gerando a possibilidade de negócios entre os clientes do escritório. Então, a gente acaba criando um ecossistema de negócios, né, debaixo do escritório, que ele é propositadamente vinculado a uma entrega superior ao que o cliente está esperando. A advocacia é super importante, é o serviço que a gente faz, mas esse é só o começo do nosso escritório. E como que você teve esse start de pensar, poxa, eu vou proporcionar ambientes para que os meus clientes façam networking e isso seja de valor para ele? Onde você teve um estalo, assim, ou apareceu do nada, você viu de algum lugar? A minha influência empresarial sempre foi um fator diferencial na minha atuação como advogado. Então, era muito comum, por exemplo,
as empresas, representação têxtil, né, as empresas que trabalhavam, os fornecedores da empresa que eu trabalhava de confecção, de criar esse ambiente, né, de desconstruir essa mentalidade de que você não pode sentar com o teu concorrente, ou você não pode fazer o benchmarking, você não pode discutir Não pode abrir estratégia. número, não pode Exato, falar. exatamente. Então, foi desconstruindo essa realidade e foi mais ou menos da cultura que eu vim, que eu aprendi, né, de criar esse ambiente sustentável, que ele fosse amigável em primeiro momento, porque há uma desconfiança de onde eu vou expor algumas informações, quem que vai estar lá, né, tem algumas questões que às vezes são sensíveis, são estratégicas para a empresa, e aí a gente vai desconstruindo isso através de uma construção de um ambiente familiar, sabe, que seja como uma comunidade, de uma amizade muito forte, uma fidelidade muito forte também, e uma preocupação muito grande com a lealdade com o cliente. Então, acho que isso a gente conseguiu estabelecer, né, através de algumas pessoas importantes, personagens importantes e amigos importantes também, que nos auxiliaram nesse processo para construir essa proximidade com o cliente, através desses eventos, dessas reuniões mais próximas. Você pode falar sobre quais são, porque eu sei que você fez alguns anos passados, você pode falar qual que é o modelo, com quem que você fez? O Business Advisor, ele é um modelo de conselheiro de negócios. E a ideia Business Advisor. Business Advisor. O Business Advisor, ele é um conselheiro de negócios que ele já se provou no mercado que ele tem condição de te dar algum conselho. E ele traz ali a experiência dele, quais foram os principais pontos, né, os maiores desafios, como que ele venceu esse desafio, né, e ele conta isso, traz a trajetória para o cliente da VMC, expondo ali, de repente, algum insight, alguma coisa que pode fazer a diferença na vida do meu cliente. E é essa a realidade que a gente recebe. Entendi. Lá no Copeg a gente tem, não sei se chega para ser parecido, mas nós temos algo chamado bate-papo empreendedor. Então a gente traz alguém que, pelo menos na nossa região aqui principalmente, né? Então a gente gosta de valorizar a parte de ser de Maringá. Então, às vezes algum empresário ou empresária que alcançou um certo sucesso profissional e vem contar um case para nós, né? Então, por exemplo, o último que nós tivemos ano passado foi o professor Wilson Matos, da Sesumar. Então, ele nos contar como foi a história dele, não sei se você já ouviu, mas, cara, é fantástico. Algumas vezes. Eu estudei no Unicesumar, então, no primeiro dia de aula, sempre, toda vez no primeiro dia de aula, a gente escutava o professor Wilson contando toda a história dele, de como estudar era importante. Então, eu fiquei sabendo que ele tem essa... Eu ouvi a primeira vez e única que foi essa última vez. Eu fiquei encantado, mas um pessoal que fez Sesumar falou que já tinha escutado aquilo, já era corriqueiro da Sesumar em si, ele faz esse tipo de evento, né? E para a gente entender de como existe uma solidariedade, de certo modo, do professor em parar todas as atividades dele, garanto que tem muitas atividades importantes para ir lá, conversar com todo aluno de primeiro ano, que talvez não tenha o mínimo nível de consciência da importância daquilo, e falar ali algumas lições que ele teve, né? E que a gente olha hoje, eu olho para trás pelo menos e penso de como a gente deveria ter valorizado mais isso. De fato, às vezes você entra no primeiro ano, você não tem tanta noção da importância daquilo e os aprendizados. Principalmente com 17 anos. E pegando a questão do exemplo da faculdade, você comentou lá que quando você entra, você quer ser ministro do STF, depois delegado. É muito comum, assim, eu tive muitos amigos que fizeram direito, né? Então, pelo menos assim, de cabeça, muitos foram mais pro lado do funcionalismo público, né? Então, desde delegado, enfim. Você nunca pensou em... Você estava, enfim, como você teve várias fases, passou por você ir para a parte do funcionalismo público? Não? A estrutura do serviço público hoje, ela é muito complexa, né? Você estava falando da complexidade que é do direito tributário, eu falaria que a complexidade que é o nosso país, né? Nós somos um estado federado composto por 27 estados, cada um com a sua legislação concorrencial complementar. Então, você tem tributos que são discutidos no âmbito de 27 estados. Você tem discussão sobre municípios, em todos os municípios da nação. Então, assim, existe uma complexidade muito grande. Quando a gente fala servidor público, tem uma sequência, né, de servidores e carreiras. Eu costumo falar que, inicialmente, eu tinha vontade de ser delegado até saber o que o delegado fazia. E aí, conhecendo um pouquinho mais das estruturas das polícias estaduais, conhecendo um pouquinho mais do serviço, do que está relacionado a isso, a realidade que a gente tem,
o investimento que é muito baixo, o sucateamento do serviço público, isso sempre me entristeceu muito. E por isso que eu sempre olhei para a iniciativa privada como um meio que me pudesse trazer mais prosperidade, mais tranquilidade e um ambiente de trabalho que fosse mais compatível com os meus valores, né? E sempre querendo desenvolver, com ideias, pensando fora da caixa, enquanto o serviço público ele tem uma característica natural, né, de ser mais vinculado, de seguir uma determinada regra, de ter uma hierarquia, de, né, algo mais limitado, assim. Eu particularmente não conseguiria trabalhar na parte de funcionalismo público, não, confesso para você. E olha, você é bem novo, né? Então, hoje está com 30, acabou de completar 31 anos, né? Só não mais novo que o Arthur Toledo. Para quem não sabe, eu tenho 24 anos, a gente conversou... Impressionante, inclusive. A gente conversou acho que é uma das primeiras vezes. Eu sempre gosto de perguntar pra pessoa, né? Quantos anos você acha que eu tenho? Porque hoje em dia eu já tô um pouco mais acabado, né, Flávio? Tô um pouco mais... O cabelo já caiu. Então a idade aí agora é fazer uma academia, fazer um futebol pra melhorar e não envelhecer tão rápido assim, né? E até essa questão da idade, aqui só pra puxar um gancho, Arthur, na advocacia é muito valorizado, né? Quando você tem mais idade, você é mais velho, você tem mais experiência. E a grande realidade, eu fui presidente da Comissão da Advocacia Jovem, que representava os jovens na minha subseção, e a grande realidade é que o único meio que a gente tem para combater essa falta de experiência, que eu diria numa análise SWOT, que é a nossa fraqueza ali, né? Nossa weakness, seria o conhecimento. E isso é algo que deu para notar na nossa primeira conversa, que você tem bastante. E foi assim, inclusive, que eu driblei todo esse período para chegar aqui tão novo, né, de construir uma carreira até relativamente aí sólida, bacana. Em tanto tempo foi o conhecimento que me auxiliou. Está no caminho certo. Então assim, o que eu vejo, tá, Vinícius? Tá contando uma história que eu tenho, né? Eu participei muito novo de empresa júnior, então vim lá da época do meu pai, sempre acompanhei ele. Aí quando entrei na Universidade Estadual de Maringá, tinha lá a empresa júnior que era a Decom, e o que a gente tinha muito em mente era assim, a gente era uma consultoria. Só que existem várias outras consultorias de pessoas mais velhas do mercado. Então nós, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que de alguma forma compensar aquilo que os outros tinham mais do que a gente. Que querendo ou não, é o conhecimento. Né? Então é aquele negócio do Cristiano, não vou me comparar com o Cristiano Ronaldo aqui, mas é a questão de treinar um pouco mais do que o outro. Né? Então às vezes o cara tem um talento um pouco maior, então onde que eu consigo na disciplina aqui buscar um conhecimento para que realmente essa questão da idade ela compense. Né? Para que quando eu sento numa mesa, a pessoa acredita que eu tenha mais uma idade maior, mais pela forma do que eu estou falando do que a questão física em si. Né? Acho que esse que é um ponto bem, bem importante. E aí eu perguntei da questão da idade, porque assim, querendo ou não, hoje você já trilhou uma carreira que você já tem uma solidez. Além de ter trabalhado no escritório, montou o seu próprio... Inclusive, está com quanto tempo já a VMC? Fazer 2 anos agora. 2 anos agora. E onde você quer chegar? Porque, vou dar o exemplo da Sacre, né? Então, a gente... geralmente um escritório igual o nosso, a gente tem algumas ambições em relação à custódia que nós temos. Então hoje a Sacre está quase próximo de 800 milhões de reais. Então a gente sempre vai traçar metas com base na nossa custódia. Como que funciona isso para um escritório de advocacia? Onde você quer chegar? Não sei se você se baseia com o número de advogados, enfim, se você já planejou esse ponto para o escritório. Eu não tenho um indicador objetivo, assim, como vocês têm aqui, na época de custódia, né? Mas o que a gente busca é ser reconhecido, ter uma certa relevância no mercado regional. Eu tenho uma paixão muito forte pela nossa região, pelo nosso estado, então sempre foi daqui para fora, né? Nunca pensei de ir para outro lugar. Então eu gosto muito de representar algumas grandes empresas daqui perante o mercado de São Paulo, né? De trazer um nível de conhecimento que talvez não é esperado de lá, ou em Curitiba mesmo, que está próximo à capital, né? Então vai conversar com o pessoal do interior, poxa, mas até o jeito que a gente fala é completamente diferente, o sotaque é diferente, mas quando começa a falar sobre o que a gente está se propondo a conversar, sobre conhecimento, a gente tem que entregar exatamente o mesmo nível de conhecimento. Então, eu sempre tive essa preocupação assim por ser relevante, de ter um reconhecimento regional, né, na cidade onde a gente
onde a gente pratica a nossa atividade. E óbvio que a gente tem intenção de escalar, tem intenção de crescer, tem intenção de aumentar o faturamento, mas não tenho uma grande ideia de grandes escritórios, não tenho uma ambição assim de construir um império, nada disso. Entendi. E um ponto importante que a gente teve junto, assim, né, uma das nossas conversas, foi a questão do meio que o bairrismo que a gente tem, né? Da questão de ser Maringá. Né? Então, levar o nome de Maringá à frente. Né? Então, por exemplo, a Sacre ela é do setor financeiro. E hoje, quando você fala nível Brasil, você fala de São Paulo ou de Rio de Janeiro. Hoje, mais São Paulo do que o Rio, mas você tem essa ponte Rio-São Paulo. Quando você sai disso, é claro que mudou bastante, mas ainda se concentram em capitais. Então, se a gente for falar no Paraná, a gente fala mais precisamente de Curitiba. Então, quando a gente tem um sonho numa cidade de um pouco mais de 400 mil habitantes, de trabalhar na parte do setor financeiro, que é ter um monopólio bem grande entre Rio e São Paulo, é difícil. Mas a gente entende que o quão bom nós somos. Né? Então, a gente vê vários cases aqui em Maringá de empresários e empresárias que levaram a empresa a nível nacional e até mundial. Né? Então, a gente pode citar algumas aqui. O próprio Grupo Amigão, né, que para nós a gente conhecia como São Francisco, Cidade Canção, agora se tornou o Grupo Amigão. A turma da Cooper lá também tem uma conexão nesse sentido. Nosso prédio aqui, a própria DB1, né, então lá do Wilson, a gente fez uma visita técnica neles, são 800 colaboradores. Parte de TI, isso é muita coisa. Né? Então, assim, a gente tem vários cases empresariais aqui em Maringá bem legais. Né? Então, acho que esse é um ponto bem legal da gente levar o nome de Maringá para não ter vergonha. Exatamente. A gente falar que é do interior e falar com orgulho que nós somos e o trabalho que a gente tem feito, né? Eu acho que é um desafio, né, entregar algo muito bom aqui no interior, e acho que é uma oportunidade. Acho que é um desafio e uma oportunidade. Os desafios geram as oportunidades, né? E esse maior desafio na minha área é entregar uma super especialização aqui em Maringá. Né? Então, você não vai precisar de um escritório de advocacia lá de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Curitiba. Ele está aqui do lado, ele está junto com você, ele vai almoçar com você às vezes, ele vai na tua empresa, ele vai tomar café contigo, ele vai te chamar para jantar. Então, ele está próximo. E esse é o principal diferencial do que aquilo que a gente pretende entregar. E vai ganhar um vinho, né? Com certeza. O Vinícius, para quem não sabe, ele gosta bastante de vinho, fui presenteado com ele. E de onde que é da cidade lá mesmo? Lá é Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves, né? Então, quem conhece de vinho sabe que é uma região produtora aqui. Acho que o principal nome de vinhos no Brasil é Bento Gonçalves, né? E aí você fez uma viagem por lá e conheceu a estrutura. Isso, eu gosto muito de viajar, essa é uma das paixões que eu tenho, de aproveitar o tempo livre com a minha esposa. E uma dessas visitas aí que a gente fez, uma dessas viagens que a gente fez, foi mais ou menos ali a Rota dos Vinhos. Não consegui fazer do jeito que eu queria. Chama-se Rota dos Vinhos? Que é no Rio Grande do Sul. A gente foi até Flores da Cunha, conhecemos algumas vinícolas, uma experiência super especial. E recomendo, inclusive, não precisa entender de vinho, não. Só de gostar de beber já é suficiente. Ô Vinícius, contar uma curiosidade, cara. Eu venho de uma cidade que ela é menor do que a sua, né? Então, minha cidade é de 5 mil habitantes, Floraí. E lá a gente não tem essa questão de vinho, né? Vinho é algo novo, não só para nós, mas para o brasileiro em si. Sim. Até legal comentar, nós vamos trazer aqui no evento que faremos em março, o pessoal do Copegem, o Rogério Salume, que é o fundador da Wine. Né? Até vou contar essa história para ele, que eu fui numa degustação de vinho. Existe a harmonização de vinho e a degustação. E a degustação, para quem nunca foi, você tem uma taça, e aí são vários stands de vinícolas do mundo todo, desde Portugal, enfim, Argentina, Chile. E eu chegava no stand e falava, eu quero esse. Aí ele colocava um pouquinho, aí você tinha que degustar, né? Aí eu falava, esse aqui é bom, coloca mais. Aí o cara ficava, não é para fazer isso, né? Porque a degustação você toma, depois joga e vai pro outro, né? Eu não gostei do vinho, falei, não, pode colocar mais aí, gostei, né? Então Eu costumo falar que não tem certo ou errado, né? Tem aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Exatamente, mas aí eu gostei do vinho e falei, não, coloca mais aí. E eu comecei a prestar atenção que todo mundo que chegava pegava um pouquinho e jogava. Falei, eu vou desperdiçar vinho? Não, esse vinho é muito bom, não vou jogar ele fora, não. Então é uma curiosidade, assim, no interior também a gente tem nossos trejeitos também, né? É o que a gente fala, né? A abertura
da globalização que é do interior para o mundo, esse projeto de urbanização que a gente passou há muitos anos atrás, né? A internet que traz conhecimento, a Wine, né? Enquanto clube de assinatura de vinho, de você poder experimentar rótulos distintos que vêm de fora do país. Aqui em Maringá a gente já tem algumas pessoas que são super reconhecidas. Aqui eu vou citar meu amigo Spinelli, que constantemente faz algumas indicações de vinho, sempre traz algum vinho especial para nós. Spinelli. É. Legal. E que vai trazendo essa cultura de apreciar vinhos que não sejam necessariamente só da Argentina ou só do Chile, vai abrindo a tua gama de vinhos, né? Descobrindo aí, tem muita coisa boa pra gente beber. O da Wine é legal, assim, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, embora eu tenha feito essa contratação para vir nesse evento. Mas eu enxergo o que a Wine fez. Tem uma história assim que conta, não tem como precisar qual a cidade ou qual o país, que tinha uma fábrica de chinelo, e aí o vendedor foi para um país para expandir essa fábrica para esse país em específico. E esse vendedor chegou lá e ninguém usava chinelo. Ele falou, caramba, voltou pro dono e falou, cara, não dá para vender lá. Porque ninguém usa chinelo, não é a cultura desse povo usar chinelo. E aí o dono falou, cara, mas alguém tinha falado que tinha uma oportunidade muito grande lá. Aí ele mandou um outro vendedor. Na hora que o vendedor chegou lá, ele ficou maluco, porque ele viu todo mundo descalço. Ou seja, todo mundo podia comprar chinelo. E aí ele voltou todo feliz, e aí realmente encontrou oportunidade. O caso da Wine eu vejo que é muito parecido, porque o brasileiro, ele é da cerveja, né? Não à toa, a Ambev é uma das, se não for a maior, uma das maiores fabricantes de cerveja do mundo. E o consumo de vinho por pessoa no Brasil era baixíssimo. Ele começou a crescer muito, não só também pela Wine, mas a Wine acaba sendo muito conhecida pelo trabalho de assinatura que eles fizeram. Mas eles viram uma oportunidade ali de que, poxa, está sendo consumido pouco por pessoa. Ou o brasileiro não gosta, ou tem uma baita oportunidade. E eu vejo que ele conseguiu abraçar isso muito bem. É o que a gente falou dos desafios, né? Eu acho que existe um desafio de uma mudança de cultura, de uma quebra de paradigmas para posteriormente construir um mercado de oportunidade. Exatamente. Então eu vou até perguntar para ele, falar, Rogério, como que foi essa visualização? Porque o brasileiro não tomava vinho, não está no nosso dia a dia. Né? Tainara, você toma vinho? Toma. A Tainara, Flávio, toma vinho? Aí, os dois aqui que estão nos ajudando aqui tomam vinho. Eu não sou muito do vinho, não. Ainda sou mais cerveja, mas aos poucos eu e a Tainá, a gente está começando a aprender a degustar e entender o que é um bom vinho. Vinícius, tem o Ângelo, nosso redator, me passou aqui um chamado Ping Pong. Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui e você vai ter que me falar. Vamos lá? Vamos lá. Time que torce, não tá aqui, mas esse eu preciso saber. Torço pro Santos. Santista, caramba, cara, mas você fala mesmo que é Santista? Essa pergunta eu acho que ela poderia ter sido evitada hoje. Hoje, só uma curiosidade, veio um cliente aqui conhecer o escritório, aí ele é São Paulino roxo, né, São Paulo ganhando Corinthians ontem, e aí eu fui falando, que ele é palmeirense e tudo mais, aí eu apontei pro Hélio, que é o nosso CEO. Eu falei, o Hélio ele é CEO. Aí o Hélio falou, poxa, fala que eu sou Santista. Eu falei, ele não tá, a fase não tá muito boa. Não tá no momento agradável. Deixa eu colocar só para não esquecer um livro. E aí o livro, enfim, fica à vontade, não precisa ser da parte do direito, mas que você gostou, que leu. Eu falo que um livro que mexeu muito comigo foi O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe? Foi minha esposa que apresentou, eu li ele já com 27, 28 anos. E quando eu li, eu acho que eu consegui compreender um pouquinho mais do que significava, da importância daquilo que a gente não vê, né? Caramba. E é um livro muito legal. Eu nunca li Pequeno Príncipe. Fica a dica. Fica a dica aí. Vinícius, um sonho? Eu diria que, no sentido geral, é ter um pouco mais de liberdade, né? Eu acho que a gente é muito preso a paradigmas, a gente constrói um dever, uma necessidade de fazer algo. Então eu acho que meu sonho é construir um pouquinho mais de liberdade, fazer aquilo que a gente quer, de pensar do jeito que a gente quer, de fazer aquilo que a gente quer. Mas a liberdade, eu pelo menos, Arthur, busco uma liberdade financeira, né, de poder chegar em algum lugar e às vezes não perguntar o preço, e uma questão geográfica também. É por essa linha de liberdade ou não? Exatamente isso, porque o dinheiro para mim, o que ele compra é a liberdade, né, de você poder ir para onde você quiser, você comer o que você quiser, você fazer o que você quiser. Então ele demanda um certo custo de que você precisa ter um determinado capital para aquilo você exercer a tua liberdade, né? Legal, depois a gente vai tocar nesse ponto aí também. Vinícius, um desafio hoje.
Eu acho que o desafio ele é manter o equilíbrio dentro de tantas demandas que a gente recebe, seja como gestor, como empregador, como amigo, como esposo. eh, eu acho que são muitas demandas que a gente recebe e o maior desafio que eu tenho da vida é conseguir gerenciar isso com equilíbrio. Eu sei que é um ping-pong, mas eu vou comentando porque tem uns pontos bem parecidos, né? A questão do equilíbrio ele é muito difícil, né? Pelo menos na minha visão, a gente muitas vezes vai desequilibrar para algum lado, mas é porque a gente é sacana nem nada, mas é que momentos pedem desequilíbrio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que por alguns momentos eu tenho uma tendência a desequilibrar para o trabalho, né? Então, às vezes focar muito no trabalho e deixar uma parte da saúde, por exemplo, de lado. Então, isso ano passado eu vi que aconteceu comigo. Mas é porque eu tenho essa tendência e tem uma hora que eu tenho que parar e falar, calma lá, o que eu estou fazendo, né? Também não adianta desequilibrar o trabalho se eu não tiver saúde para continuar e aproveitar isso mais para frente. Exatamente isso. E é isso que está relacionado à sustentabilidade. A gente conseguir crescer, aproveitar, ter alguns momentos legais, trabalhar e a gente meio que repartir igual um investimento, como se fosse uma diversificação do nosso tempo, né? Colocar nas caixinhas, né? Conseguir colocar o tempo na caixinha. Definir prioridades, o que é mais importante, os momentos importantes. Exatamente. E os momentos importantes, pelo menos para mim, acho que você vai concordar comigo, se envolve muito com a família, né? Então você falou da esposa, então você compartilhar esses momentos com a família, acho que não tem preço, né? Com certeza. Os amigos, que eu tenho muitos amigos especiais, os meus primos, que são meus irmãos, minha esposa, né? Então tudo isso para mim é muito, muito especial, muito rico. Legal. Vinícius, uma vitória. A VMC é uma vitória muito grande. Que legal. Empreender é? É desafiador. Desafiador. Muito desafiador. E o que você gostaria de ter ouvido 10 anos atrás, com 21 anos? Tenha paciência. Tenha paciência? Tenha paciência. Eu acho que a gente, enquanto jovem empreendedor, enquanto criativo, a gente quer conquistar o mundo, a gente quer abraçar tudo, a gente quer fazer todas as coisas. Eu, por exemplo, fiz a graduação, depois fiz uma pós em processo civil, depois fiz uma pós em direito empresarial, depois fiz um mestrado em direito social, e correndo para lá e correndo para cá, trabalhando na parte de profissional. Então, acho que as coisas que a gente pode construir, acho que tem um caminho mais sustentável, que é vinculado ao equilíbrio que a gente está falando. Então, Não, acho que teria um pouquinho mais de paciência e serenidade. Não, de fato, a questão da paciência é um ponto, pelo menos para o jovem. O jovem ele quer mudar o mundo, né? Então ele quer abraçar tudo e fazer o mais rápido possível. Vinícius, esses dias eu gravei, eu queria sua opinião sobre isso, tá? Gosto de ir desenhando aqui. Que é bem comum na nossa profissão de assessor de investimentos. A gente, deu problema no carro, poxa, a gente leva no mecânico. Tá com algum problema de saúde, vai no médico. Mas aí quando a pessoa trata a questão de investimentos, é bem comum a pessoa querer fazer por conta, né? Então, assim, eu queria saber a sua opinião sobre esse ponto, né? O que você acha, porque realmente, pelo menos para nós, é muito comum as pessoas, não, esse aqui eu consigo fazer sozinho, né? Como que você aborda a questão dos investimentos hoje? Eu conto com uma assessoria especializada do Arthur Toledo, vinculado à Sacre, do BTG Pactual. Inclusive, a melhor casa, né, e o melhor aplicativo hoje disponível no mercado, e falando como conhecedor de outras plataformas também, e que me atende muito bem. Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande com o capital. Eu acho que, como eu falei ali atrás, o dinheiro é muito importante para trazer um pouquinho de liberdade. E quando a gente fala de liberdade, ela não é uma liberdade só quando você é jovem, mas é uma liberdade no futuro também. E a gente vê muitos cenários aí de pessoas que não planejam o futuro e tiveram as oportunidades de ter amealhado algum capital, de ter juntado algum valor interessante e que, infelizmente, por má gestão, não conseguiu chegar lá. E eu acho muito importante o assessor de investimento atuar também nesse ponto da educação. E eu acho que é uma mudança de chave nos últimos anos no nosso país, que é essa cultura de tirar o dinheiro da poupança, de tirar debaixo do colchão e começar a investir. Eu acho que esse é um ponto muito positivo. O segundo ponto é que o investimento ele mexe muito com o ego do ser humano, né? Uhum. Então, você provar que você é capaz de você movimentar. E aí tem duas formas de aprendizado, Arthur, que eu comentei lá anteriormente. A primeira delas é apanhando, e aí a pessoa que investe por conta, ela vai aprender que ela precisa de alguém especializado, ou aquela pessoa que vê o exemplo de outros que não contaram com uma assessoria especializada
e optam por fazer essa assessoria o mais rápido possível. No meu caso, eu falo que eu olhei outras situações familiares, né, que faltou liquidez em determinado momento, que não tinha essa preocupação com o capital, de como geria isso, e eu tiro isso de experiência e aplico na minha vida desde muito cedo. É mais barato aprender com o erro do outro. Com certeza. É claro que às vezes quando a gente erra, às vezes pode ser um pouco mais duro, mas você conseguir aprender com o erro do outro é uma sabedoria enorme. É exatamente isso. A sabedoria, acho que o conceito melhor de sabedoria é aprender com os erros dos outros. Perfeitamente. E aí você tocou num ponto bem importante, porque o ser humano, e aí não só na parte de investimentos, mas como um todo, ele tem uma ganância, né? Então, assim, pensar no brasileiro como um todo, a pesquisa de aposta esportiva é algo muito comum entre os brasileiros. E aí quando a gente fala de investimento, né, pelo menos para nós aqui, eu falo que a gente vai ajudar o cliente a investir melhor. Mas na parte de ganhar mais dinheiro é o cliente. Então, por exemplo, no seu caso, é fazer uma pós-graduação, MBA. Então, onde que você, como Vinícius, caso for teu objetivo, a gente sabe que cada um é cada um, mas se o teu objetivo é acumular um capital para futuramente poder desfrutar dele com sua esposa, enfim, como que você pode ganhar mais dinheiro? E com nós aqui é onde você consegue investir melhor. Ou seja, entre deixar teu dinheiro aqui ou aqui, mas aqui você tem um investimento melhor, tem um atendimento, que acho que é legal de falar, imagino que no escritório de vocês também, além de prestar um bom serviço, a gente ganha muito tempo para as pessoas, né? Então, assim, o cliente saber que tem alguém olhando para essa parcela, essa caixinha de investimentos dele, ele fica um pouco mais tranquilo e às vezes não precisa despender tanto tempo, porque ele está despendendo tempo mais aqui com a família, passando tempo com a família, com o trabalho. Acho que esse eu vou usar o termo mindset, não queria usar mais o termo mindset aqui, né? Que a gente tem de ajudar os clientes a investir melhor. E onde ele pode ganhar mais é no próprio negócio dele, no próprio trabalho. Até aproveitando o termo que você utilizou, né, não é o nosso core business. Então, a nossa atuação ela tem uma atividade primária, né, e não é assessoria de investimento. Então, quem estuda, quem está atento, quem está vendo todas as movimentações de mercado, ainda mais num país como o Brasil, que é completamente incerto, intervencionista de certo modo, que tem uma economia regulada, extremamente complexa, é muito difícil para a gente, enquanto profissional liberal de outras atividades, como o meu caso, que sou advogado, ou de outras figuras aí que às vezes tem uma companhia grande ou tem enfim, outro negócio completamente distinto, de tentar ler todas esse conjunto de informações que vocês passam o dia, né, enxergando, fazer a leitura correta para qual movimento e qual produto investir. Eu acho que existe uma sequência muito grande, desde do aspecto macroeconômico, né, dos sinais que a gente vê, do PIB, de quanto o Brasil cresceu, quais são os dados do IBGE divulgados no último ano, até na ponta de qual produto necessariamente investir. E o mercado financeiro, e aí eu entrego todos os meus cumprimentos, as minhas honras, e agradecimento para você também, ele não faz nenhum sentido. Né? Então, de fato, às vezes na nossa leitura ele não faz nenhum sentido e você consegue captar essas movimentações muito melhor, e por isso que eu faço essa recomendação também. Isso é legal. E até uma curiosidade, né? Hoje saiu uma taxa de desemprego, né, aqui do Brasil, que está em 7,4%. A gente tem visto essa taxa cair cada vez mais, uma renda média subir. E aí, até conversando com outro assessor, eu falei, cara, isso aqui é a receita do bolo para a inflação. Né? Então, a gente voltar a flertar com a inflação. Então, alguns assuntos que estão no nosso dia a dia. Tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui talvez não fale sobre esse assunto no dia a dia, né? Não fale de taxa de desemprego e inflação. Mas aqui na Sacre é algo que a gente fala, assim, é o que nós gostamos, né? Tá no nosso dia a dia. Come no café da manhã. Exatamente. Vinícius, então a gente vai encerrando aqui, mas antes de encerrar, eu quero que você dê um recado para nós, mas quem está nos escutando, não se esqueça de se inscrever no YouTube, né? Então a gente teremos outros podcasts aqui, outros vídeos. Siga a Sacre nas redes sociais, então @Sacre Investimentos. Deixe, se tiver alguma dúvida, algum comentário aqui no YouTube. E para finalizar, então abra sua conta no BTG Pactual com a nossa assessoria da Sacre, a gente vai deixar o link aqui. Hoje nós trouxemos o Vinícius Medina, né, que é um amigo que eu ganhei ano passado, já lancei o desafio da corrida Tiradentes aqui gravado, né, Vinícius? Então agora não tem mais como correr. E para finalizar, deixar um recado seu, né, o que você quer deixar para a turma que está nos ouvindo. Agora fica livre, palavra livre. Eu agradeço o convite,
Eu acho que é muito importante a gente trazer algumas experiências, alguma coisa que a gente consegue contribuir para as pessoas. E essa sempre foi uma preocupação muito genuína minha. Eu falo que a gente não pode vir de passagem, né? Eu quero fazer a diferença. E a diferença que eu costumo fazer na vida dos meus clientes é sempre trazer alguma palavra que possa gerar um desenvolvimento, que possa gerar alguma coisa positiva. E eu espero, do fundo do meu coração, que hoje a nossa conversa, sendo super transparente, abrindo vários pontos aí pessoais, profissionais, né, que faça sentido para alguém que tem algum insight, que tem alguma palavra positiva, que isso agregue de alguma maneira na vida aí de quem está ouvindo, que eu vou ficar muito feliz com esse resultado. Não tenho dúvida. E a gente vai deixar aqui também, até depois de pedir para a turma me ajudar, o link da VMC, né? O Instagram da VMC também, acho que é VMC Advocacia. VMC.adv. .adv, né? Então deixar o link para quem quiser seguir também a VMC, escritório aqui do nosso amigo Vinícius Medina Campos. Então é isso, pessoal. Flávio, Tainara, obrigado pelo apoio de vocês hoje e até a próxima.